Eu gostaria de te chamar para pensar sobre um pequeno detalhe que acontece quando a gente se movimenta, se exercita. Já percebeu que mesmo que estiver um pouco mais frio, a gente começa a sentir calor? Sim, porque nossos músculos são verdadeiros motores e quando eles começam a funcionar de uma forma integral, a gente começa a agitar as moléculas, as fibras começam a vibrar e isso faz com que gere esse calor. E o processo de envelhecer costuma ir na contramão da geração de calor. A gente começa a esfriar em vários aspectos. Então vamos lutar contra essa onda de congelamento? Vamos gerar calor? Vamos gerar movimento? Mexa-se! Essa videoaula é recomendada a pessoas que praticam atividade física regularmente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Gente, hoje nós damos início, sabe o quê? Ao nosso segundo ano, ao nosso segundo ciclo do Método Águia, aqui no Instituto Família Barrichello. Exatamente. Essa é a nossa aula de número 1, é a nossa aula introdutória. Então, pessoal, hoje o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos revisar alguns conceitos extremamente importantes para a nossa aula. Esses conceitos, eles são importantes para que você consiga fazer as aulas com o máximo de segurança possível. Exatamente, vocês já ouviram os professores falando várias vezes a respeito disso. Mas é extremamente importante nós reforçarmos esses conceitos. Mesmo porque muitos alunos entraram depois que nós fizemos essa parte introdutória. Exatamente. Muitos de vocês já estão fazendo aula desde o começo, não é mesmo? Desde lá da primeira aula do módulo 1. Exatamente. Só que no transcorrer desse período, muitos alunos entraram. E eles não tiveram um acesso tão grande a essas informações iniciais. Então a gente reforça durante as aulas essas informações, mas de uma forma completa, como nós vamos fazer agora, muitos alunos não tiveram. Então nós vamos reforçar esses conceitos para que daqui a pouco a gente continue com o nosso programa de aula, inicie os exercícios e todo mundo esteja inteirado em relação à situação de execução deles. Tudo bem para vocês? Então tá ok. Pessoal, primeira questão que eu vou conversar com vocês é a respeito do envelhecimento. Exatamente. Todos nós envelhecemos, não é mesmo? Não tem como fugir disso. O dia a dia, as horas, os minutos, os segundos passam, os anos passam e nós vamos ficando cada vez mais velhos. Exatamente, o tempo passa para todos. E um ponto que é fundamental em relação ao envelhecimento é o nosso sistema nervoso como um todo. Nosso sistema nervoso, ele também envelhece. Nós temos uma quantidade de neurônios no nosso cérebro gigantesca. Os estudos mostram, os estudos falam que nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios. Exatamente. E nós temos uma quantidade de conexões ou sinapses nervosas, né, que existem, as sinapses entre esses neurônios, praticamente infinita, maior que a quantidade de estrelas que existe no universo. É uma coisa absurda, não é mesmo? Só que quando nós envelhecemos, nós vamos perdendo os neurônios. Exatamente. Nós vamos diminuindo a quantidade de neurônios e junto com isso nós vamos diminuindo a quantidade de sinapses. Ou essas sinapses, quando elas não continuam sendo estimuladas no nosso dia a dia, elas vão se tornando cada vez mais fracas. Por isso que nós vamos perdendo a capacidade de cognição muitas vezes. Exatamente. Por isso que nós vamos perdendo algumas vezes as situações de contração muscular, de coordenação motora, uma série de atividades que nós tínhamos, que nós executávamos quando nós tínhamos 20 anos de idade, hoje elas se tornam mais difíceis, exatamente por conta disso. Tudo bem? E qual a importância disso também, além de tudo? Por que nós damos muita importância nessa primeira parte da aula, que é a parte cognitiva, né, a parte neuromotora, que nós fazemos todas as atividades de raciocínio com vocês, para que a gente continue estimulando essas sinapses, para que essas sinapses continuem fortalecidas e você não perca a capacidade cognitiva.
Exatamente por isso. E também, outra situação que acontece é que todo o nosso comando do nosso corpo inteiro, ele acontece, sabe como? Ele acontece a partir, sabe de onde? A partir do nosso cérebro. Exatamente. Quando nós fazemos um movimento, que nem esse que eu estou fazendo, de andar para frente ou para trás, o movimento de levantar o braço, qualquer coisa que a gente faça, ele é a última instância do movimento, é aquilo que a gente vê. Uma flexão de cotovelo, uma flexão de quadril, qualquer tipo de movimento que a gente faça é visível, né? Só que antes disso acontecer, nós temos uma série de situações de estímulos elétricos e de situações químicas durante o transcorrer desse estímulo elétrico que vão acontecer até chegar lá no nosso músculo efetivamente e a gente fazer a contração muscular. E tudo começa, sabe de onde? Através do nosso sistema nervoso central, exatamente, do nosso cérebro. Quando eu penso, por exemplo, eu vou levar a mão à cabeça. A hora que eu penso nisso, já saiu um estímulo elétrico do meu cérebro, passou pela minha medula, se enraizou, passou por vários neurônios, através das sinapses que existem entre esses neurônios, ou seja, através das ligações que existem entre esses neurônios, até chegar lá no meu músculo, que é aí onde o neurônio chega no músculo, chama-se junção neuromuscular, do neurônio com o músculo. E a partir disso, lá dentro do músculo, também acontecem vários eventos químicos que fazem com que a gente faça a contração muscular efetivamente. De uma forma bem simples e bem rápida para a gente entender como é que isso acontece. Por isso que é extremamente importante a gente trabalhar essa questão neuromuscular que nós fazemos todos os dias nas nossas aulas. Então, o estímulo elétrico, a contração muscular, ela acontece desde o cérebro, com estímulo elétrico, realmente. Imagina que esse sistema é como se fosse uma tomada. Você pega, por exemplo, um aspirador de pó, coloca na tomada e liga esse aspirador. Imagine que a tomada é uma corrente elétrica, é um condutor. Esse fio que sai da corrente elétrica, ele é um condutor elétrico que chega até lá no aparelho que você quer utilizar. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando nós damos um estímulo elétrico do nosso cérebro, imaginamos ou pensamos na execução de um determinado movimento, o nosso sistema nervoso, os nossos neurônios, eles são o quê? Através dos axônios, que são partes do neurônio, eles são o quê? Os condutores elétricos que chegam até lá no nosso músculo. Aí tem aquela parte que eu falei da junção neuromuscular, que faz o quê? A ação mecânica do nosso movimento, que é aquilo que a gente vê, que é a parte do motor, por isso que chama-se neuromuscular, de motor, né? A ação mecânica que nós executamos. Entenderam, pessoal? Então, é extremamente importante que a gente tenha uma base disso, para a gente entenda como é que funciona a nossa contração muscular, mas a gente entender que esse movimento ele sai lá do cérebro, exatamente, e é através disso que a gente chama de consciência corporal que você vai conseguir fazer os exercícios da forma mais correta possível. E sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos treinar um pouquinho essa consciência corporal. Então, o pessoal que já fez essa preparação toda vai reforçar para o segundo ano agora que nós estamos entrando. E aqueles que ainda não tiveram contato a essa parte da aula, essa aula vai fazer com bastante concentração para você se preparar e executar os exercícios nas próximas aulas da melhor forma possível. Exatamente. Então você vai adquirir agora uma consciência corporal. Combinado? Tudo bem? Então vamos lá comigo. Olha, o que você vai fazer? Afasta a perna lateral, coloque-se numa posição confortável, tá ok? Flexiona um pouquinho o joelho e nós vamos começar a fazer um trabalho agora que você vai primeiro imaginar o movimento, você vai pensar no movimento que eu vou falar para você executar
E aí você vai imaginar todo aquele caminho que eu falei para vocês, que o movimento, a imaginação sai do cérebro e vai até o músculo que você quer contrair para fazer a execução do movimento. Então vamos junto? O primeiro movimento que nós vamos fazer é o movimento dos dedos do pé. Então você distribui bem o seu peso corporal, tá ok? Do seu pé todo. Não joga nem o peso para fora, né, para a borda lateral do pé, nem para dentro. Deixa bem centralizada a distribuição do seu peso. E agora o que você vai fazer é mexer os dedos do pé, tá ok? Então mexa os dedos do pé, imagina não, né? Pensa no movimento e executa esse movimento lá nos dedos do pé, dentro do seu tênis. Encolhe o seu dedo, faz um movimento para baixo, assim. E também esses movimentos, eles podem ser feitos, sabe para onde? Para cima. Então, joga os dedos do pé para cima. Isso, faz um movimento indo para cima os dedos do pé. Isso. Movimenta agora para cima e para baixo. Como se você estivesse esfregando o dedo do pé no tênis para cima e para baixo. Ótimo. Percebeu? Muito bom. Agora nós vamos para um outro músculo. Nós temos aqui na parte na perna, veja bem, gente, quando a gente fala em questão anatômica, nós temos a coxa e a perna. Então a perna é este segmento corporal aqui que nós falamos, tudo bem? Na perna nós temos alguns músculos que trabalham. Na parte da frente nós temos o osso da tíbia, que é um osso bem grande. E na tíbia, bem do lado da tíbia, nós temos um músculo que se chama tibial. E sabe qual movimento esse músculo faz? A dorsiflexão do tornozelo. Lembra que a gente fala sempre em aula esse movimento? Dorsiflexão. Então você tem a dorsiflexão. A ponta do pé vem para cima. Quem executa esse movimento é o músculo tibial. Então vamos fazer uma dorsiflexão. Quem quiser pode deixar o pé no chão, não tem problema. Manda a mensagem lá para o músculo e faça uma dorsiflexão. Você vai fazer o quê? A ponta do seu pé vem para cima. Isto. Ótimo. Concentre-se, contrai bem a musculatura, sente ela executar o movimento. Já fizeram? Tudo bem? Vamos fazer um pouquinho com a outra perna agora. Concentra e contrai. Você vê que o seu músculo se contrai, e quando esse músculo se contrai, quando ele encurta, o que acontece? Uma articulação se mexe. Nesse caso, a articulação do tornozelo. É isso mesmo. Muito bom. Ótimo. O outro movimento que o nosso tornozelo faz, pessoal, é a flexão plantar. Isso. E quem faz esse movimento de flexão plantar é a panturrilha. Ou, como as pessoas falam, batata da perna. E quando a gente fala em questão anatômica, a gente fala gastrocnêmios, exatamente. Então, quando você contrai essa musculatura, quando essa musculatura encurta, olha o movimento que a gente executa, olha, uma flexão plantar. Então, nós vamos ficar na ponta dos pés. Isso, olha, faça uma flexão plantar e execute o movimento elevando o seu tronco lá para o seu corpo, lá para cima. Faça várias vezes para você sentir bem a contração. Um ponto extremamente importante nesse exercício, gente. Quando a gente executa, muitas vezes as pessoas fazem o movimento e jogam o peso todo lá no dedinho do pé. Não pode. O peso, a sobrecarga, ela tem que ser distribuída em todos os dedos lá na frente quando eu faço o final do movimento. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Já fizeram bastante? Já sentiram? Ótimo! Agora fica parado na posição com afastamento lateral, mantenha sua postura corporal. Próximo movimento que nós vamos executar, que é muito importante também, é a flexão de quadril. Isto. Então, quando nós executamos uma flexão de quadril, ó, eu elevo a minha perna, elevo o meu joelho aqui na frente, fazendo flexão de quadril. Coloca a mão aqui, onde passa o cinto da calça, um pouquinho mais para baixo da crista ilíaca,
você vai sentir o músculo ficar firme, rígido. Sabe qual é esse músculo? É o principal músculo que faz a flexão de quadril. É o músculo chamado ilho-psoas, exatamente. Então, quando você contrai o ilho-psoas, ele encurta, qual articulação que se movimenta? A articulação do quadril, como eu estou fazendo aqui. Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Pensa no movimento, flexão de quadril. Manda essa mensagem lá para o seu corpo e faça o movimento. Coloca a mão aqui no músculo, ilho psoas, você vai sentir ele se contrair. Ele vai ficar bem firme aqui, ó. Isto. Ótimo. Quando nós fazemos esse exercício, você pode fazer de duas formas. Primeiro, ou se você não tiver muito equilíbrio, você pode fazer flexão de quadril e quando voltar, pode encostar o pé no chão. Não tem problema. É melhor por conta da segurança, não é mesmo? Agora, se você tiver equilíbrio, você pode fazer sem encostar o pé no chão. Aí você vai gerar uma tensão maior ainda no seu músculo e o seu músculo vai trabalhar de forma mais eficiente. Mas não se preocupe, de qualquer um dos dois jeitos o exercício está correto. O principal é a segurança. Tudo bem? Próximo movimento, qual que é? Vamos fazer abdução de quadril. Ótimo. O movimento de abdução de quadril, qual músculo trabalha? Glúteo médio, principalmente. Então, o que a gente faz? Sempre a gente coloca a mão na cintura, estabilizamos o corpo, alinhando o corpo no pé que vai ficar no chão, que é o pé de apoio, e aí nós vamos fazer a abdução de quadril. Isto. Quando o seu glúteo médio se contrai, ele movimenta a articulação do quadril fazendo uma abdução, afastando o seu pé, afastando um pé do outro. Ó. Tá, ok? Qual que é o segredo? Qual que é a grande dica desse movimento? Primeiro, as dicas. Primeiro, o seu pé tem que se manter em dorsiflexão. Ele tem que ficar com a ponta do pé voltada para frente, para cima. Segundo, para frente. Você não pode fazer o movimento, querer fazer o movimento com uma amplitude muito grande. Porque ou você vai fazer assim, do jeito que eu estou fazendo, de qualquer forma, ou você vai virar a ponta do pé para cima, aí você tirou totalmente o movimento do glúteo que a gente queria, você mudou totalmente o tipo de músculo que está trabalhando, ou você vai, balançar demais, correndo o risco de, cair pro lado do pé que está com apoio. Então, pessoal, esse movimento, ele é por natureza bem curto mesmo. A nossa capacidade de abdução, ela não é muito grande. Então, não se preocupe com isso, tá ok? Então, quando você for fazer esse movimento, mantenha o seu eixo, certo? Mantenha o seu corpo equilibrado. Faça o movimento mexendo o mínimo possível o tronco. Tá ok? Faça o movimento mantendo o mais firme, mais estabilizado possível o seu tronco. Ótimo! Muito bom! E aqui, pessoal, o detalhe é o mesmo. Se você conseguir fazer sem colocar o pé no chão, pode fazer. Muito bom. Professor, mas eu não consigo, eu desequilíbrio. Segurança em primeiro lugar. O que você vai fazer? Vai fazer o movimento, apoia o pé no chão. Faz o movimento, apoia o pé no chão. Aí você faz o movimento com segurança, faz o movimento concentrando no músculo que tem que ser trabalhado e você não gera risco para você. Tudo bem? Combinado então? Ótimo. Outro movimento que a gente pode executar, trabalhando os músculos da coxa. Primeiramente, primeiro movimento que a gente pode fazer, vamos fazer a extensão unilateral de joelho. Vou fazer de lado para vocês verem, tá ok? Então, flexão unilateral de joelhos, você vai fazer primeiro, antes do movimento de extensão, você vai fazer uma flexão de quadril.
Aí, mantendo o seu quadril em flexão, você vai estender o joelho e voltar na posição inicial. Olha, estende e volta. Estende e volta. Tá ok? Ó, estou conseguindo fazer sem colocar o pé no chão. Isso é o ideal, gerando contração no músculo. Tudo bem? Outro exercício que a gente faz para trabalhar músculos da coxa é a flexão de joelho. Nós fizemos aqui a extensão, agora nós vamos fazer a flexão de joelho, unilateral. Aqui, pessoal, o que você não pode deixar acontecer quando você flexionar o joelho é jogar o seu joelho para frente assim, ó. Se você fizer isso, deixar um joelho passar na frente do outro, você está perdendo muito na contração dos músculos posteriores da coxa. Ok? Então, o que a gente faz? Mantém a postura e flexiona o joelho, sem deixar que esse joelho que está fazendo o movimento passe para frente do outro joelho. Ele tem que ficar fixo aqui, ó. Tudo bem? Ótimo, muito bom. Pessoal, a parte de membros inferiores nós já fizemos. Agora nós vamos praticamente, agora falta glúteo ainda para a gente fazer. O glúteo, nós fizemos o glúteo médio, né? Que é a abdução do quadril. Nós temos agora, aqui, gente, nessa região do corpo, do quadril, vários movimentos que eles são executados e tem uma ação direta com a nossa coluna. Basicamente, dois deles extremamente importantes. A antiversão pélvica e a retroversão pélvica. Exatamente. São dois movimentos que trabalham diretamente no nosso quadril e na nossa coluna. Sempre quando a pelve se movimenta, ela incide o movimento na coluna e vice-versa. Então, quando a gente fala de retroversão pélvica, nós temos basicamente um músculo que contrai bastante, que faz esse movimento, que é o músculo do glúteo. Então, quando você faz uma contração de glúteos, você tem uma retroversão. Tá vendo? Contraindo o glúteo, retroversão pélvica. Tudo bem? Esse movimento, ele é trabalhado juntamente com o músculo que faz um movimento contrário a ele, que seria o quadrado lombar, que é o músculo bem aqui de cima, de baixo aqui da nossa coluna. Quando o nosso quadrado lombar se contrai, nós fazemos uma antiversão pélvica. Tá vendo? Então, ele faz um movimento contrário. Ó, retroversão, antiversão. Então, esses são dois movimentos que devem ser muito bem pensados. Por quê? Porque a maioria dos exercícios, quando nós fazemos exercícios em pé, nós temos que nos policiarmos em relação a essa posição. Nós não podemos ter os exercícios ou fazer os exercícios nem com uma acentuação da retroversão, não tem essa necessidade, mas nós também não podemos deixar com que o exercício seja feito em antiversão, né? Aquela hiperlordose gerando aqui o que nós chamamos de hiperlordose lombar. Nós temos que manter o nosso corpo, a nossa coluna, que nós chamamos de uma posição normal, confortável, uma posição neutra, dentro das curvaturas fisiológicas. Vocês já ouviram falar de lordose? Sim. Então, lordose todo mundo tem, gente. Lordose são as curvaturas naturais da coluna. O problema é que quando nós desenvolvemos a hiperlordose, exatamente. Se nós temos uma hiperlordose, aí nós temos problema. Essa hiperlordose gera um desvio postural que pode desencadear uma série de situações que são problemas para o nosso dia a dia, que nós não vamos conversar a respeito disso agora, tudo bem? Então nós temos que tomar cuidado com essa situação da retroversão e da antiversão. E tem um outro músculo também que eu esqueci de falar, que faz muito a hiperlordose lombar, acentua muito a hiperlordose lombar,
é esse músculo ilho-psoas. Exatamente. Ele tem que ser trabalhado, mas ele tem que ser alongado, ele tem que ser feito de uma forma equilibrada. Todos os músculos que trabalham nessa região, na verdade do nosso corpo todo, eles têm que estar sempre em equilíbrio. Tudo bem? Vamos agora para um músculo extremamente importante, o abdominal. Exatamente. Gente, toda vez que você vai fazer alguma força, você usa o abdominal. É o que nós chamamos de co-contração. É que vocês nunca repararam, mas quando você vai pegar alguma coisa no chão, alguma coisa que seja um pouquinho mais pesada, ou mesmo em cima da mesa, qualquer coisa, antes de você fazer a força para pegar esse movimento, para pegar esse objeto, você usa a contração abdominal. Então, seu abdominal se contrai, para depois você contrair os músculos que você quer utilizar para vencer aquela resistência, ou fazer aquela força que você precisa fazer, de carregar alguma coisa um pouquinho mais pesada. Ou até empurrar algum objeto, qualquer coisa assim. Exatamente. Então, pessoal, o músculo abdominal é fundamental no nosso dia a dia. E para os exercícios não deixaria de ser, não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar agora algumas técnicas de execução de abdominal para vocês entenderem algumas situações que se diferenciam do certo e do errado em relação a essa contração. Tá ok? Muitas vezes, quando a gente fala para a pessoa assim, olha, contrai o abdômen, a pessoa fala assim, a pessoa quando ela faz assim, ela está pegando esse abdominal que vem desses dois pontos que eu estou com as duas mãos, ele faz o quê? Ele alonga. E o abdominal não é para alongar. Quando a gente quer contrair, o abdominal tem que encurtar. As fibras musculares, elas têm que encurtar para que o músculo faça a contração. É exatamente o contrário. E outra coisa também, às vezes a pessoa fala assim, contrai o abdômen. A pessoa encolhe assim. Não é só para encolher. Então, quando a gente faz a contração do abdominal, uma dica que eu vou dar para vocês, e vocês vão executar agora. Coloca as duas mãos aqui no abdômen, ok? Sabe aonde a gente trabalha muito forte abdominal? Quando a gente espirra e quando a gente tosse. Exatamente. Como agora ninguém deve estar com vontade de espirrar, né? Então vamos tossir, ó. Sente o abdômen, ó. Então, quando você tosse forte, quando você assopra uma vela de aniversário, você sente bem o abdômen contrair. E ele tem que contrair para dentro. Ele tem que contrair indo em direção à coluna, fazendo uma contração lá interna. Então, vamos treinar essa contração tossindo novamente? Ó. Relaxa o abdômen e tosse. Ó, você sente que ele fica todo rígido. Então, quando você faz esse movimento, você está trabalhando uma coisa, a cinta, porque o abdominal ele trabalha como uma cinta. São os músculos do core ou do core. E o abdominal, os músculos, né, que são vários, né, direções que o abdominal tem, ele faz parte desse grupamento de músculos. Então é extremamente importante nós termos o abdominal contraído sempre em tônus, que a gente fala. Para quê? Para você sustentar os seus órgãos internos, para que você sustente a sua coluna, para que você consiga manter uma postura durante a execução dos seus exercícios e para que você mantenha sempre a sua segurança. Combinado? Tudo bem? Muito bom. Agora nós vamos fazer um movimento de ombro, a articulação do ombro. Ela faz vários movimentos, mas nós vamos agora trabalhar um movimento básico, que é o movimento que nós fazemos durante a nossa aula, que é a abdução de ombro, ou o exercício, quando a gente fala elevação de ombros. A elevação de ombro ela pode ser feita elevação lateral, ela pode ser feita elevação frontal, mas o que a gente executa aqui no nosso exercício é uma elevação escapular, que ela não é nem do lado aqui de uma vez e também não é lá na frente. Ela é aqui mais ou menos uns 40 graus de abertura. Tudo bem?
Então você sempre deixa a sua mão fechada, não é para apertar aqui, estrangular a mão, não. A força não vem aqui, tá ok, pessoal? Lembra do estímulo cerebral, mensagem do cérebro, a força, relaxa a sua mão, você só vai fechar a mão e vai mandar o estímulo lá para o deltoide, que é este músculo aqui da injeção. Então, esse músculo é que faz este movimento de elevação ou abdução. Então, manda a mensagem, concentra no músculo do deltoide. Muitas vezes, sabe o que as pessoas fazem quando faz esse exercício? Concentra muita força na cervical, né? Então vai fazer o movimento aqui, ó, para trabalhar o deltoide, acaba fazendo força na cervical. Não, relaxa toda essa parte aqui, gente. Relaxa, você tem que ter essa sensibilidade, você tem que sentir essa situação. Então você mantém o seu corpo relaxado, mantém sua cervical relaxada e você faz a contração do deltoide, que faz a abdução do ombro, ou no exercício, elevação lateral. Tá ok? Ó, sobe e desce devagar. Sempre fazendo exercício de forma controlada. Isso é extremamente importante. O exercício não pode ser feito, vai e larga, sobe e solta. Não, eu subi e segurei. Ó, sempre num ritmo, tá vendo? Todos os exercícios devem ser executados num ritmo. Por isso que é extremamente importante a gente fazer o exercício de forma correta. Tudo bem? E outro músculo, outra articulação, outros músculos que a gente trabalha também, são músculos da face. Exatamente. Existe uma técnica de exercícios faciais que você trabalha os músculos da face, que eles podem trabalhar também. Porque todos os movimentos que nós fazemos com o nosso rosto, eles também são executados através do quê? Do estímulo do sistema nervoso para esses músculos que vão se contrair e vão gerar um movimento. Tudo bem, pessoal? Então, extremamente importante que a gente trabalhe de forma correta. Extremamente importante que você se conscientize da execução correta dos movimentos. Por isso que nós passamos aqui agora um resumo, né, na parte do sistema nervoso, para você entender como devem ser feitos os exercícios em aula, quando a gente estiver treinando. Para você ter segurança e para você ter eficiência durante as atividades. Tudo bem? Muito obrigado. Olá, pessoal. Vamos dar agora continuidade à nossa segunda parte da aula. Nós vamos falar agora sobre força, não é mesmo? Do mesmo modo que eu falei na primeira parte, na parte neuromotora, a segunda parte da aula é a parte de força. Eu misturei um pouco a parte neuromotora com a parte de força, em relação a algumas situações, mas não tem problema não. A gente vai retomar agora a parte de força e nós vamos passar para vocês, eu vou passar para vocês essas situações. Relembrando, por que é importante nós trabalharmos força? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, da mesma forma que nossa capacidade cerebral vai diminuindo, a nossa capacidade de força também vai diminuindo. Exatamente. Sabe por que ela diminui? Porque nós não estimulamos a musculatura. Isso. Se você é uma pessoa que é sedentária, que não faz nenhum tipo de exercício, não faz nenhuma atividade no seu dia a dia, o seu corpo pensa o seguinte: se ela não está fazendo força, se ela não está trabalhando, se ela não está estimulando os meus músculos, eu não preciso de músculo. E aí o que acaba acontecendo? O seu corpo vai diminuindo a síntese proteica, ou seja, você vai tendo cada vez menos músculos. Você vai desenvolvendo uma coisa que nós chamamos de sarcopenia. A sarcopenia, ela é a perda acentuada de massa muscular. Do mesmo jeito que nós temos a osteoporose. A osteoporose é a perda de osso, né? O osso vai se desmineralizando. Ele vai ficando poroso. E os músculos também, eles vão ficando cada vez mais fracos. E aí, pessoal, esse quadro vai se agravando e também nós não vamos falar a respeito disso aqui, mas uma série de consequências vão acontecer com o nosso dia a dia.
Então, por que é importante nós trabalharmos força? Para nós retardarmos todos esses processos. Para nós termos uma coisa que eu sempre falo nas nossas aulas: autonomia, pessoal. É extremamente importante nós termos consciência da nossa autonomia. É extremamente importante que nós tenhamos consciência de que nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo que nós queremos no nosso dia a dia. É extremamente importante, é fundamental. É fundamental nós não dependermos das pessoas para nós fazermos as nossas atividades diárias. O simples fato de levantar da cama e ir ao banheiro, não precisar de ninguém para nos ajudar, não é mesmo? Você tem independência de tomar o seu banho sozinho, você tem independência de ir ao supermercado, fazer a sua compra, carregar a sua cesta de supermercado, colocar suas coisas no lugar correto, não precisar de ninguém que faça isso para a gente. Isso é importantíssimo na nossa vida. Tudo bem? Por isso que nós damos bastante ênfase aqui na questão do treinamento de força. Tá, ok? Uma questão agora relacionada aos exercícios, que é importante, que eu vou conversar com vocês, é quando a gente fala da dor. Pessoal, nós temos que entender a diferença do que é uma dor que realmente está machucando e do que é um sentimento na musculatura do exercício que está sendo realizado. Tem bastante diferença em relação ao outro. Quando a gente fala desse sentimento, dessa sensação, melhor dizendo, em relação ao exercício, é aquilo que todo mundo fala. Quando a gente está fazendo exercício localizado, muitas vezes vocês falam, os alunos falam: professor, eu estou sentindo queimar. Esse queimar realmente é por quê? Porque aquela região, aquele músculo que está sendo trabalhado, ele está elevando a temperatura, ele está se aquecendo, exatamente por conta do quê? Da contração muscular. Vocês se lembram que eu falei que, na parte anterior, que para a gente fazer uma contração muscular existe uma série de fenômenos elétricos, químicos, para que depois para a gente executar a ação mecânica? Então, quando a gente está fazendo o exercício e o músculo está se aquecendo, você está sentindo ele queimar, é por conta das reações ou dos eventos químicos que estão acontecendo lá dentro, que está fazendo com que você tenha essa sensação. E esta sensação, gente, é a sensação do quê? De que o músculo está sendo exercitado, de que o músculo está sendo trabalhado. E é uma sensação importante para a resposta que você vai ter depois. Tá ok? Isso é uma coisa diferente de quando você faz um tipo de exercício, um determinado exercício, e você sente uma dor pontual. Uma dor que pode ser na musculatura ou uma dor que pode ser muitas vezes na articulação. Então, gente, quando você estiver fazendo os exercícios, tem essa sensação. Saiba diferenciar uma dor da outra. Uma sensação de dor e uma sensação, vamos colocar de dor entre aspas, que é uma sensação de estímulo do músculo que está sendo realizado. Tudo bem? É extremamente importante você ter essa relação na sua cabeça. Por que é importante? A gente tem uma relação que a gente pode colocar para vocês de sentimento de dor, ou sentir da dor, e amplitude articular, amplitude de movimento. Exatamente. Muitas vezes você faz um determinado movimento com uma amplitude muito grande e aí você pode sentir dor. Se você diminui essa amplitude, você diminui a dor. Ou seja, você não expõe aquela articulação, aquele ponto de movimento onde está machucando, onde está lesionando. Vocês entenderam? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo os exercícios junto com vocês, se você faz um determinado movimento e você sente dor numa amplitude de movimento, professor, aqui, quando eu faço a elevação do meu ombro, até a altura do ombro, até a altura do deltoide, eu sinto um pouco de dor. Tá, então vamos fazer um pouquinho mais baixo, até a altura do processo tifoide, por exemplo, que está um pouquinho mais abaixo da linha do deltoide.
Então, você diminuindo a amplitude, você expõe menos ao risco daquela dor, daquela lesão. Vocês entenderam? Agachamento, por exemplo, a mesma situação. Às vezes você pode fazer um determinado agachamento, se você fizer uma flexão de joelho muito grande, você pode expor a uma situação de dor. Ah, mas se eu fizer um agachamento um pouquinho menor, uma flexão de joelho um pouco menor, eu não vou sentir dor. Então aí você faz naquele ângulo. Vocês entenderam? Isso é importante também para a gente no nosso dia a dia. É importante quando a gente estiver fazendo os exercícios, vocês terem essa percepção. Tudo bem? Porque quando a gente está lá fazendo aula, pessoal, nós estamos com 40, 50, 60, 80 alunos, fica difícil para a gente conseguir corrigir todo mundo, não é mesmo? Então, vocês ajudando com a consciência durante os exercícios e vocês ajudando com essa consciência de movimento correto e tudo mais, ajuda bastante a gente e ajuda principalmente vocês que vão fazer o exercício de forma correta. Tá ok? Combinado? Então, pessoal, eu vou passar agora para vocês alguns exercícios, que são os exercícios que nós vamos começar a desenvolver na nossa primeira aula, para vocês entenderem como é que a gente faz em relação à execução do movimento, em relação à respiração e tudo mais. No vídeo anterior eu passei um pouco disso, eu acabei atropelando sem querer essa parte da aula, mas agora nós vamos fazer com um pouquinho mais de ênfase, um pouco mais voltado a essa situação mesmo, tá ok? Então vamos lá. Afasta a perna lateral. Lembra, pessoal, o exercício ele deve ser feito preservando sempre a sua postura, preservando sempre as suas curvaturas naturais da coluna, quando a gente fala em agachamento. Então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão deixar a mão aqui na frente, na coxa, e aí você vai fazer o agachamento sempre mantendo a curvatura ou as curvaturas da sua coluna. Primeira questão, tudo bem? Lembra da hiperlordose lombar que eu falei anteriormente? Então, não deixa que essa hiperlordose lombar ela se acentue. Vou fazer de lado para vocês. Então, você vai manter a curvatura. Mantém estável aqui na região lombar. Desde a região lombar até a cervical. Tudo bem? Outro ponto que é importante. Respiração. Onde eu vou soltar o ar, onde eu vou puxar o ar, em que momento eu vou fazer a transição da inspiração para a expiração. Então vamos lá. Quando eu estiver aqui, quando eu for descer, eu vou fazer a inspiração. Vou puxar o ar. Ó. Puxei e subi, soltei o ar. Inspirei, expirei. Ou seja, puxei o ar, soltei o ar. Tá vendo? Isto. Ótimo. Coloca a mão na sua coxa. Sente bem o músculo do quadríceps contrair aqui, ó. Quando você faz esse movimento de agachamento. Tudo bem? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção e não deixar acontecer, quando a gente fizer o agachamento, não pode jogar o joelho lá para frente, ó. Tá ok? Jogar o quadril lá para frente e jogar o joelho para frente. Não. A gente tem que ir para trás e fazer o agachamento. A gente sempre fala, faz de conta que tem uma cadeira aqui atrás que você vai sentar. Então você tem que jogar o quadril para trás, fazer o agachamento e voltar. Evitar de que o seu joelho vá lá para frente. Isso não pode acontecer. Tudo bem? Em relação ao agachamento, joia? Ótimo. Só revisando então. Postura da coluna, abdominal estável, vai descer mantendo a sua curvatura natural, puxou o ar e solta o ar. Inspira e expira. Sente o músculo do quadríceps contrair e ao final do movimento, a hora que você estiver aqui em cima, olha, fiz a flexão,
você pode fazer o quê? Terminar esse movimento fazendo uma contração de glúteo, mas mantendo a postura. Tá ok? Tudo bem com o agachamento? Ótimo, muito bom. Outro movimento que a gente faz, a flexão de quadril, que nós vamos fazer durante essas aulas iniciais. Então, nós vamos sempre manter a mão na cintura. Nós vamos fazer a flexão do quadril. Ó, puxei o ar, soltei o ar. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Você tem que fazer o movimento imaginando que você está com uma sobrecarga no seu tornozelo e você faz força para subir, contrai o músculo do quadril, do ilipsoso e volta. Aqui é aquela situação de segurança. Se você consegue fazer o movimento sem que você coloque o pé no chão na hora da volta do movimento, tudo bem. Ó, melhor. Ah, mas eu tenho desequilíbrio, não tenho tanta segurança. Não tem problema. Pode colocar o pé no chão e volta. Então vamos lá? Inspira, expira. Isto. Inspira, expira. Muito bom. O outro movimento que nós vamos fazer também é a abdução de quadril. Exatamente, como nós falamos, sempre mantendo a postura, sempre mantendo o seu eixo, mantendo o seu prumo, sempre o seu tronco estável. Você vai fazer a abdução e vai retornar à posição inicial. Lembra, ó, puxa o ar, solta o ar. Inspira e expira. Sempre mantendo a postura do tronco, sempre ficando com o tronco firme, não deixando balançar e mantendo sempre a sua segurança. Tudo bem? Faz um pouquinho com a outra perna. Isso. Então nós estamos lá. Ó. Tudo bem? Ótimo. Agora nós vamos fazer a flexão plantar. A flexão plantar, lembra que nós fizemos no começo? Explicamos para vocês. Afasta a perna lateral. Importante, escápulas lá atrás, sempre em adução. Trabalha o abdômen contraído e faz a flexão plantar e volta. Lembra, a distribuição da sua sobrecarga, do seu peso, a hora que você está lá em cima, tem que ser distribuída, tem que ser feita em todos os dedos, tá? Não joga a sobrecarga, não joga o peso do seu corpo lá pro dedinho do pé, que é o que normalmente as pessoas fazem. Tudo bem? Isto. Relaxa um pouco. E o outro movimento que a gente faz é a elevação lateral, que nós vamos fazer. Como eu falei, você vai manter a posição do punho, sempre numa posição neutra, lembrando disso. Não aperta as mãos. E aí você faz a elevação, lembra, sempre aqui nos 45 graus, que a gente chama de plano escapular, e volta devagar. Faz a contração e volta devagar. Lembra, gente, que eu comentei, o ritmo é extremamente importante. É fundamental que você faça o ritmo do exercício. Tudo bem? Todos os exercícios, pessoal, que a gente fizer em pé, lembra, sempre com o joelho semiflexionado, tá? Para você manter uma posição de segurança para não machucar o seu joelho. Abdômen contraído, postura do tronco, para fazer todos os movimentos que a gente for executar em pé. Tá ok? Obrigado. Olá pessoal, agora nós vamos começar a terceira parte da aula, que é a parte de cardiorrespiratória, tá? Lembrando que essa aula vocês podem dar o máximo de vocês, respeitando os limites, tá? A nossa zona alfa da nossa frequência cardíaca, ok? Então, tudo dentro da intensidade que vocês aguentam, tá bom? Vou soltar a primeira música.
subir no joelho. Sobe um pouquinho mais, vai levar um pouquinho mais a perna. De novo. Isso. Vai empurrar com as duas mãos pro lado. Empurra e abre a perna. Muito bem, vai continuar afastando a perna, o braço vai subir lá em cima. Isso, estende o braço lá. Se doer o ombro, pode só subir o braço aqui na frente, ó. Sempre respeitando os limites de vocês. Tá bom? Voltou a marchar. Quem conseguir correr? Pode correr. Subiu o joelho. Isso. Empurrou as duas mãos e afastou a perna. Prepara o braço lá em cima. Qualquer incômodo no ombro, faz frente. Isso. Corridinha. Sobe o joelho. Empurra. Muito bem. Prepara para pegar a frequência cardíaca. Põe os dedos onde vocês conseguem sentir a pulsação de vocês, ok? Aguarde o sinal. Contem. Para. Muito bem. Então, agora vocês vão avaliar. Se o valor que vocês pegaram agora deu acima do valor anotado no crachá de vocês, a próxima música faz um pouquinho menos intenso, ok? E se vocês pegou a frequência e o valor deu abaixo do valor anotado no crachá de vocês, se conseguir, aumenta a intensidade nessa segunda música, tá bom? É só se conseguir, não é obrigatório. Às vezes não tá num bom dia, tá bom? Então, se conseguir, aumenta. Vou soltar a segunda música. Subindo o joelho. Vai abrir e fechar. Se não conseguir pular, abre o pé de cada vez, pro lado, pro outro. Se conseguir, muito bem. Puxou o pé lá atrás, ó. Isso.
E a mão estende, volta. E bateu mão lá no pé na frente. Mão direita no pé esquerdo. Agora vai só direto a perna. Prepara. Só o pé, ó. Se não der pra pular, continua só subindo. Ok? Se der. Virou. O braço vai estender pra lá atrás. Se não der pra pular, só trabalha o braço e a perna sobe lá atrás sem pular. Muito bem. Subiu. Puxou. Pé lá atrás. Isso. Na frente. Agora senta com a mão, só subindo os pés. Quem conseguir pular? Isso. Virou. Braço. Na altura do ombro. Segura. Muito bem. Já localiza aí a frequência. Espera o sinal. Contem. Para. Muito bem. Mesma regra. Verifica se o valor ficou acima ou se ficou abaixo do valor anotado no crachá de vocês. Se ficou acima ou se ficou abaixo, na próxima aula nós vamos tentar controlar isso daí, tá bom? Então agora vocês tomem a água de vocês e aguarde a quarta parte da aula. Muito bem, já tomaram a água de vocês. Agora nós vamos começar a quarta parte da aula, que é a parte de flexibilidade, tá bom? Essa aula é muito importante para evitar lesões na nossa musculatura, tirar a tensão do nosso corpo e também relaxar um pouco a cabeça, o corpo inteiro, tá bom? Eu vou soltar a nossa música. Muito bem. Nós vamos iniciar com a perna esquerda à frente, tá? Vou fazer assim para vocês poderem visualizar certinho. A ponta do pé fica voltada para a parede, aí para frente, que você estiver na sua frente. A perna de trás, também o pé vai ficar alinhado, apontando para frente. E a cintura, aqui o quadril, a pelve de vocês também para frente, certo? A perna que está à frente vai ficar flexionado o joelho. Eu vou estender os braços lá em cima. Ó, tá vendo que é o desequilíbrio? Vocês podem ficar perto onde vocês possam apoiar caso tenha desequilíbrio, tá bom? E eu vou jogar o tronco lá para trás. Muito bem. Segura. Isso. Voltei. Eu vou estender a perna da frente e vou escorregando a minha mão sobre a perna. Não tiro a mão da perna, vou escorregando. Seguro. Muito bem. Para voltar, flexiona o joelho, vai
apoiando e subiu. Vamos fazer com a outra perna? Aponta ela pra frente, a outra também, o pezinho de trás fica apontado pra frente, o pé de trás. Perna da frente flexiona. Estende o braço lá em cima, alinha o quadril e joga lá pra trás. Vocês vão sentir o alongamento do ilho pessoa e do gastrocnêmio, a panturrilha aqui atrás. Se não tá sentindo, amplia o movimento aí, ó. Amplia a abertura da perna até sentir esse alongamento, ok? Sempre mantendo o alinhamento do corpo. Voltei. Estendo a perna, vou escorregando. Mantenha o contato da mão com as pernas. Subo, flexiono, apoio. Muito bem. Agora, nós vamos segurar a pontinha do pé lá atrás, sempre mantendo a postura, ok? Ó, eu posso segurar o que eu tiver para apoiar, tá? O importante é fazer o exercício. Não deixem de fazer o alongamento, ok? Tô apoiando aqui, vou fazer junto com vocês, quem precisa de apoio. O outro lado, quem não precisa apoiar, ache o equilíbrio e segura. Você segurando em algum objeto ou na parede que vocês têm aí, não alonga igual a quem não tá segurando, ok? É a mesma coisa. Muito bem. Voltei. Vou fazer o foguete, ó. Estendo o braço lá em cima e sente alongar os intercostais aqui, ó. Vocês vão sentir essa parte. Alonga bem, como se tivesse alguém puxando vocês. Vou jogar um pouquinho pro lado esquerdo, bem pouquinho. Sempre joga um pouquinho pro lado, mas o braço apontado pra cima. Do outro lado. Muito bem. Voltei, ó. Olho lá pra baixo. Sente alongar a cervical. Volto. Estendo novamente. Inspiro ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais um. Mais uma. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa quarta parte da aula, que é a parte de flexibilidade, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre fazendo os exercícios com segurança. Igual de quando eu precisar apoiar na parede, em qualquer lugar que vocês tenham aí perto, próximo de vocês, podem apoiar sim, sempre visando a segurança de vocês, ok? Um beijo e até a próxima aula.